Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente alertou para o aumento do preço da água para o consumidor final. Esta é uma consequência da nova proposta de lei do setor e, ao que tudo indica, o Estado pretende com esta medida colocar os utilizadores a pagar a dívida de 500 milhões de euros dos municípios à empresa Águas de Portugal. A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente esclarece possíveis dúvidas sobre o assunto e refere que o que irá aumentar o preço da água para os utilizadores serão os custos relacionados com o processo de faturação, sistema de cobrança, adaptação dos sistemas informáticos, criação de novos modelos de fatura e da própria fatura, testes virtuais de envio de faturas e processos de gestão de tesouraria. A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente não está de acordo com esta medida e indica que a nova proposta de lei para a água em Portugal está a desvirtuar a cadeia económica de valor económico do setor, desresponsabilizando os municípios. A Associação estima que irão surgir milhares de reclamações por todo o país pelo facto da fatura vir a ser mais extensa, complexa e indecifrável para as pessoas que não estejam dentro da organização do setor. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Pedro Carvalho, candidato da CDU à Câmara do Porto, acusou o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana de ser um mau senhorio. Foi depois de uma visita ao bairro de São Tomé, em Paranhos, que Pedro Carvalho criticou o Instituto de querer aumentar as rendas nos bairros camarários geridos pelo IRU, fazendo com que os moradores tenham que pagar as necessárias obras de reabilitação. Para o vereador da autarquia do Porto, o CDS tem responsabilidades concretas no agravamento social e económico por causa da política de habitação social. Será discutida na Assembleia Municipal do Porto a possibilidade de contração de um empréstimo no valor de 3 milhões de euros por parte da Câmara do Porto. Este empréstimo serve para cobrir as obras numa escola básica na Escarpa das Fontainhas e na Avenida da Boa Vista, onde se realiza o circuito automóvel. Segundo a autarquia, este apoio financeiro justifica-se, uma vez que a receita fiscal caiu 3,1 milhões de euros no primeiro trimestre. A CDU concorda com o investimento nas Fontainhas, mas não mostra concordância no que diz respeito ao dinheiro que será gasto no circuito automóvel. O PS não contesta que parte substancial do empréstimo seja para obras na Avenida da Boa Vista relacionadas com a prova automóvel, mas para eles é uma questão de prioridades e que há muito tempo que a autarquia deveria ter optado por esta via, em vez de estar a alienar património a maus preços. O mandatário de Rui Moreira, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, apelou este sábado, na Avenida dos Aliados, a todas as candidaturas para a criação de um pacto para limitar os custos nas campanhas eleitorais para as autárquicas. Francisco Ramos, mandatário financeiro da campanha de Rui Moreira e ex-diretor de campanha de Rui Rio, afirmou à agência Lusa que não faz sentido gastar mais dinheiro que aquele considerado estritamente necessário e indicou que os restantes candidatos se deveriam juntar neste propósito. Nesse sentido, avançou que irá convidar as outras candidaturas para um debate sobre o montante limite e do qual sairá uma proposta que todos considerem adequada. A 8ª edição da Festa na Baixa do Porto decorre de 22 a 25 de maio. O programa do evento, que irá animar a Baixa Portuense, vai ser apresentado numa conferência de imprensa esta terça-feira no Palacete dos Viscondes de Balsemão, na Praça Carlos Alberto. O evento, a cargo do Núcleo do Porto, do Centro Nacional de Cultura, inclui atividades como exposições, visitas guiadas, concertos, conferências e teatro para crianças. Todos os eventos são gratuitos, de forma a que a cultura chegue ao máximo possível de pessoas, refere a assessoria do evento. Desde 2006, o objetivo da Festa na Baixa do Porto é promover a cultura e o contacto direto com a população, sendo na sua maioria em locais públicos.
Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representou um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra, mas agentes da cidade precisam e cada vez mais do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o Sr. Vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso silvado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Porto e Gaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal, e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do Solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Era uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno. Durante a fase mais crítica dos incêndios em Portugal, o Concelho de Gaia vai contar com 30 beneficiários do RSI para vigiar a floresta. Este é o segundo ano que a medida entra em vigor na autarquia, uma ajuda que pode ser fundamental na prevenção. Em Gaia, cerca de 30 beneficiários do rendimento social de inserção vão ser, durante o verão, vigilantes florestais do concelho. A medida foi criada pelo Governo em 2012 e tem como objetivo que estes beneficiários possam prestar atividades socialmente úteis em entidades públicas ou do setor social. À semelhança do ano passado, a autarquia de Gaia vai fazer destes cidadãos vigilantes da floresta. Que nós este ano vamos ter novamente um conjunto de cidadãos que neste momento são beneficiários do RSI em Vila Nova de Gaia a fazerem vigilância florestal, um programa do Governo que nós o ano passado fomos o único concelho do Distrito do Porto que aproveitou esse programa para colocar pessoas que, pronto, infelizmente não têm agora possibilidade de estar a trabalhar e, portanto, são beneficiários do RSI e trabalharam connosco o ano passado e foram 3 meses de verão em que nós, no balanço que fazemos dos fogos florestais, conseguimos notar uma importância da presença desses vigilantes florestais. O vereador falava à margem da cerimónia que assinalou os 174 anos da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, fundada em 1834 por Decreto Régio de Dona Maria II. Os vigilantes trabalharão em equipas e a partir de 1 de julho, o dia que marca o início da fase Charlie, a fase crítica de combate aos incêndios florestais no nosso país. O trabalho acaba no fim de setembro.
Ainda à margem da cerimónia, o comandante dos sapadores aproveitou a data para sublinhar as dificuldades e a necessidade de rejuvenescer a sua companhia. E o futuro, como eu disse, é um futuro cheio de dificuldades, cheio de espinhos, não é? Que reflete o que o país está a atravessar, mas que nós, portanto, nem que tenhamos que ir a pé, nem que tenhamos que ir descalços, nem que tenhamos que ir rotos, nem que tenhamos que não sei como, nós juramos, nós fizemos um juramento de zelar pelos cidadãos, dar a vida se for necessário, é isso que faremos. Evidentemente competiu-me e viram apelar, evidentemente, às autoridades para pedir, que é a única forma que nós temos de... É perseverança, é esperança sempre que nos vão ouvir, que nos vão ajudar, e se não vier hoje, venha amanhã, se não vier amanhã, bem depois. E evidentemente a minha principal dificuldade é que tenho que rejuvenescer a equipe. Pronto, há muitas dificuldades a nível do país e tem havido dificuldades em entrar pessoas para a administração pública, não é? Nós somos bombeiros da autarquia, a autarquia é Estado. Salvador Almeida referiu mesmo uma revisão do regime jurídico dos bombeiros sapadores. Pelos sapadores todos do país, haver, portanto, alteração legislativa ao nosso regime jurídico e também, muito rapidamente, podermos fazer os concursos para a formação. Nós, para fazermos formação, temos que fazer concursos para nos habilitarmos a essa formação. Daí vê o grau de exigência que ela tem, porque sem isso não é possível os homens serem promovidos. Ora, não é possível dar responsabilidades, estabelecer hierarquias e numa estrutura que, embora seja uma estrutura civil, mas é uma estrutura que tem muitas similitudes com os militares. E, portanto, a hierarquia é muitíssimo importante para que a responsabilidade possa ser assumida. A unidade de comando é muito importante. Quem comanda, quem tem responsabilidades, tem que estar capacitado, tem que ter essa função muito bem definida. E, à medida que não vai havendo essa formação, eles vão se mantendo nos postos. Tenho aqui homens há 15 anos no mesmo posto. Ora, não é possível. O raio-x das dificuldades dos sapadores em vésperas da época de maior trabalho e mais crítica para o setor, o tempo dos incêndios. Os arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes, autores do projeto do Centro Interpretativo da Afurada, foram reconhecidos com medalhas de mérito profissional Grau de Ouro. O equipamento faz parte do plano de pormenor da Afurada e já alavancou outros projetos, nomeadamente o mercado e a marina. O Centro Interpretativo do Património da Afurada é um sítio da memória da comunidade piscatória e foi inaugurado em março por Luís Filipe Menezes. Agora o autarca homenageou os arquitetos responsáveis pelo projeto. Tem o simbolismo que tem de demonstrar um conjunto de sinais que nos parecem justos e corretos. Um reconhecimento simbólico para um projeto que já permitiu outros investimentos, como o mercado e a marina. Eu acho que este plano, que já mudou, ajudou a mudar algumas coisas na Afurada. Algumas coisas com reflexo concreto no cotidiano da vida das pessoas que aqui vivem. Este sítio da memória da Afurada foi apontado pelo Presidente da Câmara de Gaia como um sinal dos fatores civilizacionais que marcam o Porto. Luís Filipe Menezes foi mais longe e diz mesmo que na Afurada se contraria o cenário atual português. Eu atrever-me a dizer que nesta última década que a Afurada é um laboratório interessante, contraciclo, onde no momento de depressão, dificuldades sociais, desemprego no país, em que na Afurada, pelo menos de certeza, as coisas não pioraram. O equipamento contempla espaços de exposição permanente e temporários e vai ser dotado também com 3 núcleos museológicos. O Pavilhão da Água, situado no Parque da Cidade do Porto, é um local visitado por milhares de pessoas ao longo do ano. Vamos então entrar nesta aventura e conhecer o mundo aquático. Aprender brincando é o lema do Pavilhão da Água. Um museu interativo com uma vertente para a educação ambiental. Um mundo de experiências aquáticas ao qual miúdos e graúdos não ficam indiferentes. Construído pela Unicer para a Expo 98, o pavilhão foi posteriormente doado pela Unicer à Câmara Municipal do Porto.
Filipa Fernandes, responsável pelo pavilhão, afirma que esta é uma grande valência para passar a mensagem da preservação da água. Passar a mensagem da preservação de recursos hídricos, isto é, a água é fonte de vida, é um recurso essencial à vida e nós tentamos aqui no Pavilhão da Água fazer sensibilização exatamente para esse tema. E são muitos os curiosos que se interessam e querem conhecer este espaço. Nós temos um leque enorme de visitantes. Eu costumo dizer que é desde os 3 até ao infinito, não é? Porque geralmente as crianças a partir dos 3 anos gostam de vir ao Pavilhão da Água pela sua vertente mais lúdica, não é? Pelas cores, pelo barulho, pela água em si, e depois a curiosidade vai aumentando consoante a faixa etária. Por isso nós temos um grupo muito diversificado de visitantes. Dos 3 ao infinito. Quem passa por aqui diverte-se enquanto aprende com as experiências que o pavilhão tem para oferecer. Do lado de fora, vêem-se diversos jatos de água que saltam com simplicidade, movidos pela energia solar. No interior, uma panóplia de experiências, como o Água Mobile, onde se pode ver um grande peixe que abana a cauda e as barbatanas, movido pela bomba das botas de borracha e a coluna de pressão de água. Roda gigante, ciclone de água, um furacão e até possibilidade de compor música. Experiências que todos podem vivenciar e repetir, vezes sem conta. Temos algumas situações engraçadas, em que nós pensamos assim, se calhar as crianças vão gostar mais do Pavilhão da Água, e muitas vezes quando os pais trazem as crianças ficam com os monitores e os pais brincam com as experiências, por isso é engraçado, dá para toda a faixa etária. O edifício, da autoria dos arquitetos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves, foi projetado de forma especial, dando a ilusão de que está suspenso no ar. Nós, quando entramos no Pavilhão da Água, a entrada está inclinada, a parte traseira do Pavilhão da Água está exatamente em terreno e a parte da frente levantada. Isso dá com que no piso superior pareça que estamos dentro de um barco. Há aqui um declive imaginário, não é? No primeiro piso, parece que estamos numa rampa, mas efetivamente essa rampa não existe, é uma ilusão de ótica. Um local de partilha de saberes com grandes atividades que suscitam a curiosidade de adultos e crianças. Por isso mesmo, Filipa Fernandes deixa alguns conselhos importantes e educativos para a preservação dos recursos hídricos. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Por exemplo, nos autocolismos, colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia para ocupar espaço e em cada descarga ou utilizarmos menos quantidade de água, ou utilizarmos mais a banheira a nível de duche rápido do que de imersão. Dicas bastante simples que todos podem fazer e que ajudam na preservação deste recurso. Este é um espaço de experiências onde a única fonte de energia é o escasso e grande bem essencial, a água. E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Comigo hoje tenho Cancela Moura. Cancela, boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos precisamente com a Cimeira Ibérica. É um encontro com algumas decisões importantes. Cancela. Penso que uma Cimeira Ibérica, aliás, esta é a 21ª, eu julgo que uma das cimeiras, e isto acontece com grande regularidade entre Portugal e Espanha, faz sentido, primeiro, que temos que ter em consideração que o único país com que temos fronteira terrestre é exatamente com a Espanha. Muitos até, em termos internacionais, nos confundem com uma província espanhola, não é assim, somos um país com autonomia, mas, efetivamente, faz todo sentido. Desde logo, por exemplo, em áreas da cooperação policial, como policial e aduaneira, sim, porque no fundo há que ganhar lastro em operações conjuntas, e depois também algumas ações conjuntas que parece que é uma inovação desta cimeira, ações conjuntas ao nível da promoção turística, porque efetivamente faz algum sentido que assim seja. Algumas províncias espanholas têm feito isso de modo autónomo, mas Portugal de facto também tem que internacionalizar internacionalizar-se como destino turístico, pode fazer sentido, mas julgo que esta cimeira vai estar marcada por duas questões que me parecem muito importantes. A primeira é o TGV. Diz-se que esta cimeira poderá
ser o desenlace para uma solução do TGV, nomeadamente na ligação Lisboa-Madrid. É importante que se diga que provavelmente face ao calendário que foi, portanto, estipulado em 2013 ainda com José Sócrates, provavelmente se esta solução vier a ser encontrada será com 3 anos de atraso. Houve aqui um adiamento face a circunstâncias políticas, não políticas, mas de conjuntura económica ou financeira que fazem todo sentido. Importa aqui também lembrar que será importante saber-se, porque não havia calendário para elas, ao nível destas ligações ferroviárias, a ligação ferroviária Porto-Vigo, Aveiro, Salamanca ou Faro-Elva, portanto julgo que poderá esta cimeira trazer alguma novidade nesse capítulo. Em relação a esta ligação também, não é? E relativamente a outro aspecto importante, julgo que dos 18 acordos bilaterais, nomeadamente 18 memorandos que vão ser assinados no âmbito desta cimeira, que importa aqui também realçar que tem mais de metade do governo português representado, com 5 ministros para além do primeiro-ministro, vários secretários de Estado. Julgo, como dizia, que destes 18 acordos bilaterais, 12 deles, na sua maioria, estão ligados à área da investigação ou a ciência e tecnologia, melhor dito. E, portanto, julgo que uma das outras novidades é a instalação ou a criação em Braga de um Instituto Ibérico de Investigação e Desenvolvimento, que eu julgo que nesta área é muito interessante ter esta cooperação com Espanha. Portanto, eu julgo que são os dois aspectos, ainda não há novidades em termos daquilo que possam ser as discussões sectoriais, e nem da sessão plenária onde depois eventualmente serão apresentados os resultados desta cimeira, mas julgo que assim, grosso modo, serão estas os pontos principais desta cimeira. Também a destacar, em termos práticos, está marcado para 30 de julho o início de um sistema comum de pagamento de portagens e também estarão na agenda desta cimeira, certamente, as questões europeias. As questões europeias, e começava pelo fim, julgo que são as mais importantes. Nós estamos a falar de um momento particularmente importante para estes dois países, estão neste momento a ser financiados com ajuda externa, ainda que a Espanha tente desvalorizar um bocadinho, porque só fala na capitalização dos bancos, mas efetivamente Portugal e Espanha estão com ajudas externas. O desemprego em Espanha é quase o dobro daquele que temos em Portugal, próximo dos 30%, e, portanto, Portugal e Espanha provavelmente estão a realizar esta cimeira num momento particularmente difícil, quer político, quer financeiro, para a União Europeia. Eu julgo que aqui é importante que se diga que nunca fizeram tanto sentido como hoje os princípios da subsidiariedade ou da solidariedade que efetivamente assistiram à fundação da Comunidade Europeia, ou então da Comunidade Económica Europeia de então. A União Europeia neste momento tem um grande desafio e eu julgo que esta cimeira poderá ser interessante para concertar posições de Portugal e de Espanha neste contexto em que efetivamente parte dos países mediterrâneos está com graves dificuldades financeiras, sobretudo nas metas orçamentais. Relativamente às ações conjuntas, ou pelo menos a um sistema conjunto para a cobrança de portagens, é um aspecto meramente prático que efetivamente urge resolver para melhorar, sobretudo, os movimentos pendulares entre Portugal e Espanha. Criou algumas dificuldades. Criou algumas dificuldades no princípio, mas é muito importante ser resolvido, porque muitos das nossas unidades hoteleiras, muitos dos destinos dos espanhóis em Portugal, começaram eles próprios a facilitar ou até a assumir os encargos com as portagens que efetivamente tinham pelo caminho. Portanto, eu julgo que é uma resposta prática às dificuldades que no dia-a-dia os portugueses e os espanhóis vivem face às portagens ou ao sistema de portagens que temos em Portugal. Muito bem. Certamente será uma cimeira onde mais temas então também serão abordados e discutidos. Passamos agora ao nosso segundo tema. A reunião do Conselho terá como ordem de trabalhos o tema Perspectivas da Economia Portuguesa no pós-Troika, no quadro de uma União Económica e Monetária efetiva e aprofundada. Isto porque Cavaco Silva então convocou um Conselho de Estado para o dia 20. Este Conselho de Estado já nasce com algumas polémicas pelo meio, porque, efetivamente, e num momento político particularmente também delicado. Difícil e delicado. Curiosamente, é uma situação idêntica à do último Conselho de Estado. Eu lembro que o último Conselho de Estado foi no dia 21 de setembro
e na altura assistiu-se a uma grande onda de contestação pelo facto do Governo ter anunciado a TSU, que subiria em termos de taxa social única de 11 para 18 e que efetivamente levaria a uma descida do IRC em 5,75 pontos percentuais, passando quase, ou transferindo quase diretamente do trabalhador para o empregador, portanto, esta medida. E, portanto, foi já nesse contexto e também num contexto de crise política dentro da própria coligação, como eu acho que se está a viver neste momento, por motivos absolutamente diferentes. Neste momento, porque o CDS, o líder do CDS anunciou uma clara divergência sobre o corte nas pensões. Embora hoje Pedro Passos Coelho tenha dito, precisamente na Cimeira, que não existiam divergências no seio do seu governo. Ao líder do governo, aquilo que se pede é exatamente isso, é que anuncie, que serene, que tranquilize os portugueses relativamente a essa matéria. Mas a questão é a taxa aos rendimentos dos pensionistas. Exatamente, mas parece que a própria medida em si, para além da polémica que encerrou esta divergência de Paulo Portas, que falou no dia seguinte ao Primeiro-Ministro, depois tem outra polémica, foi a própria Troika de admitir que só em última instância que poderia aplicar-se essa medida e, portanto, que ela seria prescindida já. Portanto, nem se percebe muito bem, nem os portugueses compreendem, tanta polémica instalada à volta desta medida, se ela era efetivamente imprescindível. E aquilo que aconteceu foi depois Paulo Portas dar a mão à palmatória e estar de acordo com o Governo num Conselho de Ministros que se diz de grande discussão, de grande tensão à volta desta medida, mas se era imprescindível, porque é que veio depois, logo um dia depois do próprio Governo ter decidido e discutido isto em Conselho de Ministros, vir prescindir desta medida e, portanto, eu penso dar um bocadinho uma ajuda ao próprio Primeiro-Ministro nesta divergência que foi notória, pública e, portanto, que importa relevar. E, portanto, é neste contexto e neste cenário, a outra polémica que efetivamente aconteceu foi o anúncio público deste próprio Conselho de Estado, que foi pré-anunciado por Marcos Mendes, Conselheiro de Estado, que no início deste mês disse que estaria para breve a marcação de um novo Conselho de Estado pelo Presidente da República e que, em princípio, iria discutir a estabilidade. O tema, a estabilidade governativa e a estabilidade no país. O tema, de facto, vai nesse sentido, estamos a falar, e isto é a opinião que eu tenho, eu penso que isto até vem no seguimento da própria reforma do Estado e no corte anunciado dos 4.800.000 euros pelo próprio Governo, e penso que até há uma preocupação, de facto, com a estabilidade política governamental, e a própria convocatória por parte do Sr. Presidente da República vem na linha do discurso que o próprio Presidente da República fez no 25 de Abril e, portanto, com uma grande preocupação manifestada sobre o facto de não acrescentar uma crise política à crise económica que o país neste momento vive. Portanto, é importante serenar os ânimos também? Eu penso que é importante que o Sr. Presidente da República, o Conselho de Estado é um órgão de aconselhamento político do Sr. Presidente da República, penso que pode ser interessante para haver uma discussão mais séria, mais discreta, mais ponderada. Nós estamos a falar de alguns senadores da democracia portuguesa e, portanto, pessoas que têm, pelo exercício dos seus cargos e da sua experiência política, alguma distância aos problemas que permitirão, com certeza, avaliar de forma mais ponderada aquilo que pode ser, de facto, Portugal no pós-Troika. E é importante já, digamos assim, debater esta questão. O que será Portugal no pós-Troika? Não tenho dúvidas disso, porque tudo o que nós estamos a discutir é importante que se diga. O Governo apresentou um pacote de medidas muito criticado pelos partidos, pelos parceiros sociais. O próprio Conselho Económico Social, que é presidido por um social-democrata, veio dizer, mais uma vez, e veio criticar que as próprias medidas não eram proativas no combate ao desemprego e, portanto, não há aqui uma linha, não há eco para o apelo do próprio Governo relativamente a uma convergência nacional para estes objetivos. É importante que se diga que o Governo disse, e com alguma propriedade, que poderia estar... Eu terminarei já. O Governo disse que, portanto, o incumprimento destas medidas podia levar à saída do euro ou até a um segundo resgate, e eu julgo que esta discussão em sede de Conselho de Estado pode ser muito importante para pelo menos indiciar alguma convergência do Governo com os partidos políticos do arco do poder e, nomeadamente, com os parceiros sociais. Muito bem. Ficaremos então a saber certamente e em concreto no dia 20. Obrigado, Cancela. Muito obrigado.
Vamos passar agora a ver a capa do jornal Audiência, um jornal semanário que amanhã está nas bancas. Então temos em destaque fotográfico: Liga das Associações de Socorro Mútuo de Vila Nova de Gaia celebra 108 anos, com Liga homenageia figuras de referência em dia de festa. Depois podemos também ler Senhor de Matosinhos, com programa para todos os gostos, acompanhado então com uma fotografia da Igreja de Matosinhos. E depois podemos ainda ver Regimento de Artilharia número 5, festeja 204 anos. Passamos agora então para o desporto, e na capa do desporto temos o destaque, vai para António Quelhas, presidente do Módicos. Considero que o Módicos presta um grande serviço à comunidade. São então estes os destaques do jornal Audiência, que amanhã estará nas bancas. E ficamos agora com o tempo para amanhã. No norte e centro é esperado céu muito nublado, no sul aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 17 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa a máxima será de 20 graus e a mínima de 15. E em Faro a máxima chega aos 25 graus e a mínima aos 16. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.